Aqui estamos no nosso programa Código Aberto. Você é muito bem-vindo nesse momento especial onde a gente continua estudando a nossa Bíblia de um jeito bem diferente. E o tema de hoje, se prepare, falamos semana passada sobre igreja e agora a gente vai falar sobre a missão dessa igreja. É uma discussão prática, é uma discussão de ação, é uma discussão de muitas ilustrações para você. Se você quer pegar aí um bloquinho, um papel para anotar, nós vamos discutir exatamente sobre como fazer a diferença nesse mundo de trevas, quando a gente é luz, nesse mundo de terra, quando a gente é sal e, acima de tudo, com a missão que nós temos de levar muita gente para o céu. Esse é o seu programa Código Aberto e eu te pergunto, já entrou na internet, já está curtindo nossa página, você está interagindo e se engajando numa campanha especial onde as redes sociais estão servindo de rede de pesca para muita gente que está conhecendo a palavra de Deus? Entra lá com a gente, Facebook, mostre na tela do seu televisão, do seu computador, entra, dá um like lá, compartilha, curte as fotos, curte os vídeos, o selfie do código todo dia que a gente participa, porque eu quero ver você, jovem, engajado nessa paixão pelo céu. E quando a gente fala em paixão pelo céu, aqui estão outros apaixonados por esse mesmo Deus, não é verdade? Rochael, nona lição, já estamos indo, e o coração vai sentindo saudade já do Código Aberto? Estamos com saudade de vocês já, e eu com saudade grande também da minha pequena, Maria Fernanda, e da minha esposa. As duas saudades se misturando aí, fazendo uma grande... Pai Coruja. Sim, eu sou, sinceramente. Deixa eu pedir para a produção, vamos mostrar as fotos desses filhinhos aí, desse monte de pai coruja que temos aqui hoje? Mas ela ali, é muito linda. Olha, está mostrando aí a foto da tua filhona, muito Maria legal. Fernanda. Ela é muito legal. Dá muito trabalho? Bacana. Nada, ela é gente boa e muito bacana, muito querida. Que beleza. Engraçada também. E na também, beleza dela puxou boa. a mãe. Um colega meu, o pastor BJ, falou assim comigo, assim, olha rapaz, ela até parece com você, só que nela ficou legal. É a melhor definição de beleza de filha, né? Já vou pular vocês e vou aqui para outra mãe coruja, Rebeca, né? Sou Saudade da coruja, Olívia, sua linda. A gente fica dividida, fico muito feliz de estar aqui, me sinto abençoada, mas sempre com saudade da minha Olivinha, do meu marido, e agradeço mais uma vez a minha mãe, Mari. Obrigada, mãe, por estar cuidando da Olívia para mim, porque sem você eu não estaria tão tranquila aqui. Vamos mostrar a foto da Olívia, Mostra sua a foto linda. da Vai lá, Olivinha olha aí, aí. jovem. Para você que é casado, fica aí um incentivo para você. É bom demais ter uma criança. E para você que não é casado, espera com toda a paciência, né? Porque tudo tem o seu momento certo, mas parabéns, menina Obrigada. linda. Agora chegou a minha vez, vocês já conhecem, eu assumo, eu ponho no Instagram, no Twitter. Sou muito pai coruja mesmo. Aí, ó, roda a foto da Thalissa. Gente, olha que coisa mais linda, né? Me diga, isso não é uma figurinha maravilhosa. Muito linda. Essa também 5 parece, anos. parece com você, só que nela ficou legal. Ela ficou bonito. O pior é que, nesse caso, a minha esposa fala assim, olha, eu só entrei com a barriga, porque ela é muito parecida mesmo, mas bonitinha, né? É, ficou legal, ficou bonito nela. Vamos lá, esse é o Código Aberto, começando, pegando fogo hoje, Pastor Tiago. Vamos falar sobre missão da igreja, hein? E aí? Hoje a gente vai falar sobre a missão, a gente falou da igreja semana passada, e agora a gente fala o que essa igreja faz, né? Tá Onde ela animado? vai. Opa! Veio cheio de ilustração e de ideias. Você Cheio é o de homem das ideias. ideias práticas para os nossos jovens que estão envolvidos na igreja, hein? Sim, e sem foto de filhos. Olha aí, por encanto, né? Então, tranquilo. Vai vir. Maranata, e aí? Prazer, pastor. Tá muito legal participar. Estou sendo abençoada pela participação nesse programa. Tá muito bom. E missão da igreja vem ideias. Com Como certeza. ser sal da terra e luz do mundo. Uma Se grande prepara. responsabilidade. Vamos Preparada. conversar sobre isso. E lá está a Roberta. Olha aí, hoje sem a gaita. Mudar um pouquinho, né? Tá bom, Roberta. Preparou uma música especial pra gente. Vamos conversar um pouquinho sobre missão da igreja. Você é muito bem-vinda aqui no Código Obrigada, Aberto, pastor. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Vou pedir aí para Mara orar pra gente. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por estarmos na Tua presença e por estudarmos a Tua palavra neste momento. Queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração e que possamos, ao término desse programa, ter nítido em nossas mentes a missão que o Senhor tem para a Tua igreja e principalmente para cada um de nós. Fale aos nossos corações, abençoe cada uma das pessoas que assiste esse programa nesse momento e que o seu coração possa estar cheio para te servir de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabrina, nossa professora madrinha, entra agora com uma declaração, preparando o nosso clima para o assunto de hoje. Roda lá, Sabrina. Tarefa de casa, dever escolar, talvez essas palavras não lhe tragam nenhuma saudade. Quando Jesus esteve aqui na terra e próximo de terminar seu ministério, ele deixou aos seus discípulos uma importante missão, um dever de casa. Na verdade, naquele momento, eles deixavam de ser discípulos para se tornar apóstolos. Discípulo é quem vem a Jesus.
Apóstolo é quem é enviado por ele. E Jesus lhes enviou para terminar a sua missão, para terminar aquilo que ele havia começado. Eles tinham um importante papel de continuar a missão do próprio Jesus. Esse era o seu dever. Na verdade, esse é o nosso dever de casa. Já se passaram mais de 2000 anos e nós ainda não conseguimos terminar. Somos uma geração cheia de recursos, cheia de ideias, cheia de capacidades e talentos. Mas talvez tenhamos sido ainda alunos preguiçosos. O que falta para você para terminar esse importante pedido que Jesus nos fez? Vou direto ao assunto, põe uma frase na tua cabeça agora, telespectador. A missão é o oxigênio do fogo da igreja. Não tem para ninguém. Missão é o oxigênio do fogo de uma igreja. Falamos semana passada sobre uma igreja animada, desanimada, unida, desunida, restaurada. E agora a gente coloca fogo nessa igreja, colocamos combustível nessa igreja para se tornar mais entusiasta e envolvida na missão. Por que a missão da igreja? Em primeiro lugar, pastor, vale a pena pensar numa coisa. A missão existe antes de existir a igreja. E eu gosto de pensar o seguinte, a igreja não tem uma missão, a missão tem uma igreja. Porque a missão é de salvar e a missão antecede a existência da igreja. Deus, desde que o pecado entrou, Deus se propôs a salvar o homem e estabeleceu isso como missão dele. E então a igreja é ferramenta disso. E a igreja precisa entender isso. Maior do que qualquer outra coisa que a gente faz a missão é mais importante. Como seria uma igreja sem missão? Morta. O que seria uma igreja sem missão? Vai lá, criativo. Se a missão antecede a Poxa, igreja, não seria igreja, né? Clube. Não seria igreja. Clube tem missão? Pois é, tem. Qual é o propósito, né? Quando a missão aqui, qual que é o propósito nosso aqui? Eu acho engraçado, a professora falou uma coisa interessante. Às vezes a gente comemora o tempo que a gente está na missão. Nossa, são 150 anos de igreja. É como se a gente falasse assim, imagina pedreiros comemorando. Estamos há 150 anos nessa obra sem terminar a casa. Vamos festejar porque a gente não concluiu ainda a nossa missão. Eu acho engraçado isso, a gente festejar por não ter concluído ainda. O tempo que a gente está aqui nesse trabalho. Tem um buraco no meio da rua e a prefeitura. Há 100 anos estamos tentando tampar esse buraco. Vamos festejar. E faz a festa com a cidade, tentativa de tampar o buraco. Vamos lá. O que diferencia um clube de uma igreja? É a missão que nos consome, Rebeca? É a missão, porque o clube seria só a gente estar reunido, porque a gente é amiguinho, porque a gente tem a sociabilidade em comum, né? E quando a gente tem uma missão, e a missão mais importante do universo, que é essa missão de compartilhar Jesus com as pessoas, a gente tem um propósito eterno, né? É incrível isso. O mundo quer menos advogados e mais testemunhas. As pessoas acreditam mais naquele que viu do que naquele que apenas defende aquilo que ele ouviu de alguém que viu. Como é que você vê as testemunhas no projeto missionário da igreja nos últimos dias até a volta de Jesus, Mara? Eu acho que as testemunhas são fundamentais para o crescimento da igreja e para que a igreja realmente continue em missão. Ok. Porque a testemunha é aquele que viu. Para você ver, você tem que viver algo. Então, você compartilha com alguém uma experiência que você teve. Jesus te transforma, Jesus te cura, faz tantas coisas por você, e aí você testemunha. E as pessoas querem ver isso. As pessoas querem ver experiência viva. Isso transforma e isso agrega mais pessoas para a missão. A missão transforma a igreja e faz com que a igreja não seja um clube, porque sem a missão a igreja é um clube, porque um clube existe em favor dos seus membros, só para os seus membros. Quando tem missão, a igreja se torna algo que existe a favor dos não membros. Existe pensando naqueles que ainda não fazem parte, naqueles que ainda estão fora dos muros, fora dos limites da igreja. A missão faz isso, faz com que a nossa visão deixe de ser olhar para dentro e olhar para fora. O que tem lá fora que a gente precisa alcançar e modificar? Mas aí falando das testemunhas, né? Quando Cristo ascendeu aos céus, os discípulos tinham vivido com Jesus. Os discípulos tinham convivido 3 anos e meio com ele, sentiram o abandono da cruz, o medo da perseguição, o retorno da ressurreição, a ascensão de uma maneira saudosa. Era diferente você pregar dizendo, eu vi Cristo. Quase 2000 anos depois, nenhum de nós viveu do lado de Jesus o momento da cruz do Calvário como os discípulos viveram. E aí, como que a gente vai ser testemunha se nós realmente não vimos como Pedro, Tiago e João viram? É interessante, assim, o nosso verso para memorizar dessa semana, ele fala assim, será pregado este evangelho do reino por todo mundo em testemunho em todas as nações, então virá o fim. Esse verso, ele vai depois, antes dele, do verso 13, é porque está em Mateus 24, 14. O verso 12 e 13
completam esse verso que às vezes a gente não leva em consideração. Lá fala assim, no 12 e 13, mais ou menos isso, que o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, ou seja, o amor daquele que não esfriar, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo mundo. E aí vem esse verso. Ou seja, que evangelho do reino é esse? O amor daquele que não esfriou. Como eu vejo Cristo, sendo ele não está presente aqui. Deus é amor, 1 João 4,8. Quando a gente se ama, a gente percebe Deus. Quando eu passo pelo amor, e quando o amor passa por mim, eu tenho testemunha desse amor. E aí eu prego esse evangelho em testemunho para as pessoas. E isso faz virar o fim. Eu gosto de comunicação, formado também em publicidade e propaganda, a gente acaba se envolvendo nesse marketing. Se a igreja tivesse um outdoor do tamanho do mundo para colocar, de repente, no céu e todos olhassem e vissem alguma coisa, qual seria a maior mensagem publicitária da igreja para dizer para o mundo, existe um Deus Salvador? Qual seria a maior maneira, qual seria o nosso outdoor para mostrar para as pessoas que existe um Deus e que a igreja pode fazer mais pelas pessoas? A gente ama. Você acha que o amor é o maior argumento que nós temos, é a maior propaganda da igreja para o mundo? Mas eu não sei se é no cartaz, é porque é na prática, é no testemunho. Não sei se num cartaz estaria escrito isso, a não ser que estivesse no cartaz a foto do nosso testemunho, sabe? Na verdade, eu acho que o amor e o cristianismo não tem uma logomarca. Eu acho que o símbolo do amor, acredito que o símbolo do amor do cristianismo não é a cruz, nem é o peixe. O símbolo do cristianismo não é a cruz, é o nosso amor, é a nossa atitude. Vamos lá, qual que é o maior veículo publicitário da igreja para o mundo? Eu gosto muito da frase de São Francisco de Assis. Pregue o evangelho em todo tempo. Se necessário, use as palavras. Olha aí. Então, é a minha vivência, é o meu relacionamento com ele e o fruto desse relacionamento, que é o quê? É o meu amor com o outro que vai atrair a pessoa para Jesus. Então, esse papo de que bom lá que o pastor está falando para 100 mil pessoas no estádio de futebol, que bom que a Novo Tempo está alcançando 80 milhões de telespectadores, isso são ferramentas importantes, mas a maior propaganda, o maior veículo missionário de todos os gadgets, todos os artifícios tecnológicos, todos os veículos de comunicação de massa, todas as comunicações que existem, ainda é o ser humano. É porque o fósforo acende o fogão, acende a fogueira, mas não mantém a fogueira aquecendo a gente. A TV Novo Tempo é um fósforo que acende a fogueira. Sem dúvida. Qualquer outra atitude de comunicação de massa é um fósforo que acende a fogueira. Esse é o ponto, né? Pode chamar grandes multidões através desses veículos de comunicação. Televisão, enfim, grandes conferências para milhares de pessoas. Mas o que vai manter aquela pessoa na igreja, em missão, e tendo uma missão no coração, é o dia a dia. É a comunhão com os irmãos, essa aproximação e essa demonstração de amor um pelo outro. Né? Mas daí se eu me relacionar o tempo todo bem com os meus irmãos da igreja e ficar com meus irmãos da igreja, estou sendo missionário? Não, porque... Deixa eu ouvir você. Pelo risinho aí da Roberta, sobrou para você, Roberta. O que você acha? Desculpa, eu não aguentei. Não, eu acho que não é isso. É sair fora mesmo do quadrado, né? E o projeto mesmo que tem lá na vila, né, que é o A Gente Cuida, acho fantástico. É sair mesmo da zona de conforto, né, e deixar Deus te usar. Não é melhor, às vezes, ficar aí só cantando para cristão que entende tua música, que aceita a tua mensagem, não vai questionar a ideologia por trás das suas palavras? Não, porque eu acho que ser usado por Deus, ok, é meu dom, mas é a minha vida que fala, né? Então não é só isso, vai além disso, né? Você já cantou para alguns públicos onde você sentiu que aqui realmente eu estou sendo incômodo para as trevas? Sim, sim. A gente percebe, né, pelo olhar das pessoas, às vezes até algumas pessoas vêm conversar com a gente depois, e eu fico feliz, eu gosto quando eu percebo isso, porque eu sinto que o Espírito Santo está tocando de algum jeito a pessoa. Como é que um jovem extraordinariamente tímido, tem vergonha até da sombra, pode ser missionário? É importante a gente enfatizar que o pregar, o falar, é dom de algumas pessoas, mas Deus usa nossos variados dons. Então, às vezes, você que está assistindo em casa, você tem medo de bater numa porta e falar de Jesus. Então, você pode usar, quem sabe, a rede social. Você pode achar uma coisa que, no início, vai ser confortável para você. E eu tenho certeza que Deus vai guiar você para você fazer coisas diferentes. Mas comece com o seu dom. O da Roberta é o cantar.
O da Mara é o pregado, o pastor é pregar também. Tem gente que é culinária. Tem gente que é culinária. Culinária, faz um bolo. Tem gente que é... Vamos fazer, então, um jogo, uma noite de jogos legais, de Uno na minha casa, e aí é o momento de eu estar mostrando um amor e estar falando, quem sabe, um pouquinho de Jesus para essa pessoa, mas eu estou partindo do meu conforto para alguma coisa que eu vou fazer diferença, não é só a pregação, não é só bater de porta em porta, e não é só o cantar. Peça para Deus, mostre para mim o meu talento, Deus, e Ele vai usar você no seu talento individual. Eu achei o máximo quando um dia eu encontrei uma jovem quietinha, devia ter seus 12, 13 anos, e ela tinha muita vergonha. E aí um dia eu fui descobrir que ela tinha uma página no Facebook onde ela falava sobre bullying. E eu achei o máximo. Tinha 900 pessoas seguindo a página no Facebook dessa jovem. E eu tenho falado isso quando eu prego. Eu digo assim, olha, alguém tímido que talvez não falaria para 20 pessoas numa classe de escola sabatina ou de escola dominical, o que quer que seja, tem vergonha de falar para um grupo pequeno de pessoas. Ela começou uma página no Face e ela fala para uma igreja grande de quase 1000 pessoas. Postou, 1000 pessoas recebem. Então, essa maneira alternativa de você transformar a tua timidez em ação missionária, não me diga que timidez é desculpa para não ser missionário. Timidez é desculpa para você, às vezes, você não pode usar dela como desculpa, porque criatividade não depende de timidez. É essa alternativa, jovem, quero desafiar você. O primeiro bloco já está acabando. Antes, porém, o bom anúncio dos nossos presentes para você. Hoje eu começo em outra ordem. Isso aqui é presente para você. É o nosso guia de estudos bíblicos para você. Que isso é entregue para você, querido jovem, que teclar agora, fizer o seu cadastro. Você vai receber esse estudo bíblico, que é o estudo bíblico do Código Aberto, para a moçada que curte o Código Aberto. E aqui é o nosso guia de estudos. Porque a gente está sempre falando de uma lição, de um guia de estudo, mas o que é isso? O mundo inteiro está estudando nessa temporada de 3 meses os ensinos de Jesus. E aqui está o material que norteia o Código Aberto. Vou chamar o intervalo porque o assunto do próximo bloco são 2 expressões que Jesus usou, que a igreja usa e todo mundo sabe. Sal da terra e luz do mundo. Mas de um jeito, como só no Código Aberto, a gente vai discutir aqui. Já já a gente volta. De volta aqui, segundo bloco, para falar sobre missão. A missão é o oxigênio do fogo da igreja. Sem oxigênio não tem fogo, sem missão não tem igreja. Queria usar uma ilustração para a gente falar um pouquinho sobre sal da terra e luz do mundo. A galera já sabe que a gente está descobrindo aí um novo tipo de esporte bacana, que todo mundo pode fazer desde a criação. Acho que é o esporte mais antigo. Correr. Deus nos deu os pés, Deus nos deu perna, né, Rochelle? É só correr, cara. Vamos lá. Se mexer, e eu tenho recentemente feito algumas corridas aqui em São Paulo, fui numa que eu gostei de noite, chamada lá Corrida da Noite. Ganhei isso aqui, ó. Isso aqui é um dispositivo que você usa quando você vai correr para ajudar você a enxergar o lugar que você pisa. Eu achei o máximo. Deve estar meio ridículo essa imagem, mas vamos lá. Vou usar, não sou mineiro, mas isso aqui você usa para o esporte, né? Você vai correndo, tem até a opção de você mudar ali, ó, e ligar a luzinha que der para vermelho, para você fazer a sinalização, para ninguém ver que você está por aí, né? À noite. E eu fiquei imaginando, a gente estava numa corrida com 7.000 atletas, todos correndo 10 quilômetros com esse negocinho na testa, e eu imaginei uma situação. Ninguém fez isso, mas imagine que ridículo seria se um atleta, em vez de correr assim, ele corresse literalmente assim, ó. Mara, você também gosta de correr, né? Gosto você correria de correr. assim? Você está enxergando? Vocês estão vendo aqui, ó. Não tá muito Só se for bonito. de costas, hein, pastor? É inteligente ou não é nada inteligente? Não é nada inteligente. Depende do objetivo, né, pastor? Claro. Talvez se colocasse no vermelhinho só para sinalizar, né? Mas eu estou usando o branco que é para colocar o chão que você pisa. Mas o pior é que, assim, desse jeito, não ilumina a frente e atrapalha quem está atrás. Ofusca, não é? E- Por e isso, se- eu queria usar isso aqui como ilustração para vocês, dizendo, quando Cristo disse que nós somos a luz do mundo, é para apontar para trás ou apontar para frente? Para frente, é apontar para iluminar o caminho. O meu caminho e o caminho de quem está do meu lado e não tem esse instrumento. Porque se você está correndo com um negócio desse, tem alguém do seu lado que não tem, ele vai ver o caminho também, porque a luz não beneficia só você, beneficia quem está do lado também. Rochelle, quer que eu fique mais tempo com esse negócio na testa? Ah, tá maravilhoso. Não, mas eu sei que você, como zomba muito de mim, já chega a ilustração. Vamos discutir o assunto. Luz do mundo. O que é luz do mundo para você, Mara? Eu acho que luz do mundo é simplesmente refletir Jesus Cristo. Eu acho que a luz, ela não tem luz por si própria, né? Ela está conectada à energia que faz com que ela brilhe. Enquanto nós estivermos conectados a Cristo, a gente vai transmitir a luz dele para o mundo. Você acha que o cristão é mais sol ou é mais lua? Eu acho que o cristão é mais estrela.
Ele reflete a lua também, né? Você é lua. reflete o sol, que é Jesus. Tem estrelas que refletem luz e outras que produzem luz. Exatamente, o sol da justiça é Cristo. Então, calma também, porque a gente, como cristão, nunca vai ser sol. A gente vai ser lua, a gente vai ser reflexo, a gente vai ser emissão, repasse de uma luz recebida, certo? Agora, interessante, se você olhar o estúdio aqui, tem partes que tem luz e partes que estão escuras. A luz é iluminar a sua vida e dar claridade para que você veja as coisas e se faça. Então, é legal entender a metáfora, iluminar a sua vida. Tem partes da sua vida que já estão iluminadas. Seu relacionamento, de repente, a sua parte profissional, para eu saber que parte eu preciso iluminar ou que parte eu não preciso estar me envolvendo, para não me meter em questões que você não quer que eu me envolva, eu preciso te conhecer e saber que partes do Odailson estão escuras e que Cristo em mim pode iluminar. Por mais que Cristo possa iluminar tudo, mas acho que o envolvimento para que eu saiba onde eu vou iluminar, como eu vou iluminar a sua vida, acho que é importante nesse sentido. E é possível um jovem apaixonado e grudado em Jesus não ter luz para brilhar? É impossível. É impossível. É impossível porque é aquela ideia do que Paulo falou. Paulo falou do espelho, Cristo em né? si, né? Ele falou, a gente contempla Cristo e a gente reflete a Cristo. Alguém que está contemplando um espelho, ele não tem vontade. Se ele está diante de luz, ele vai refletir luz. Ele não tem opção. Ele não tem, não, eu estou refletindo a Cristo. Já pensou um espelho? Ele está lá diante da luz, ele fala, não, eu não quero refletir nada. Daí não é espelho. Se Não é você espelho. riscar o espelho e deixar opaco, deixa de ser espelho. Ele não tem vontade. Não. Ele tem aquilo. A função dele é essa. E a nossa função básica, nosso propósito básico é esse. É contemplar a Cristo e refletir a Cristo. O que não vocês tem acham? como. Luz do mundo e sal da terra. A missão da igreja na terra. Dar sabor, né? Na verdade, o sal é exatamente isso. É o ponto de equilíbrio, na verdade. Quando você põe muito sal, a comida fica intragável, né? Você não consegue comer. Mas quando você usa o sal em sua quantidade correta, ela traz um sabor único e não pode ser substituído em um alimento. Então, acho que é exatamente essa a ideia do cristão. Trazer sabor para a terra e fazer com que verdadeiramente as pessoas encontrem em nós algo diferenciado, algo que não pode ser substituído. Mas vocês acham que nós realmente estamos cumprindo a missão? Pensando no sal da terra, eu acho que a gente às vezes deixa de cumprir a missão exatamente porque nós queremos que as pessoas que não estão no saleiro venham para o saleiro. A gente não quer sair do saleiro. Se eu sou sal da terra, então eu preciso estar onde as pessoas estão. Se eu tenho um prato aqui de alface e tomate e eu quero salgar, não adianta eu mostrar o saleiro para ele ou enfiar o alface dentro do saleiro. É o sal que tem que sair de onde está e ir até a salada. Então, nós não estamos, às vezes, cumprindo a missão exatamente por isso. Porque todo mundo é sal e está todo mundo concentrado dentro do saleiro, clamando para que a comida entre dentro do saleiro. E não vai funcionar sal assim. no saleiro. Por que geralmente quando um jovem se incomoda e gera um projeto diferente, quer ousar, sair da zona do conforto, parece que ele encara tanta reação crítica? É verdade, porque as pessoas querem ser sal no saleiro, quer colocar a comida dentro, né? E a gente tem que ser, acho que outra maneira de falar isso é, você é tempero das pessoas, né? Você tem que tocar algumas características do sal. O sal não se esforça, assim como o espelho, não se esforça para temperar. Ele encosta, desculpa, eu temperei. Né? Ele passa por você e tempera a sua vida. Às vezes a gente acha que a missão da igreja é falar coisas, ou distribuir livros. É uma maneira de temperar, mas não é a única maneira. Como eu posso temperar a vida das pessoas? E aí eu vou perceber que, de repente, eu não preciso nem saber falar. Né? Não preciso nem saber me comunicar tão bem. Às vezes nem preciso saber usar a rede social. Se me dispor a temperar a vida das pessoas e a sair do saleiro, porque sal no saleiro não vale nada, em pedra, né? Estraga, né? Por bondade. Obrigada. Eu volto no assunto que a gente falou sobre maturidade espiritual. E se você quiser ser bombardeado, decida ser o sal. Decida ser a luz. Porque aí vai ter gente e vai ter forças que não vão querer que você faça esse trabalho. Porque esse trabalho é o mais importante e é o que mais impacta a vida das pessoas. Então, o inimigo não vai estar feliz com você fazendo o trabalho. Mas tem que lembrar que a força de Satanás pode ser forte, porque ele é um anjo, ele foi um anjo, ele caiu. Mas quem está do nosso lado, Deus, é extremamente mais forte. Então, não importa os desafios que a gente encontre, para ser o sal, para ser a luz, seja de forma falada, seja de forma não falada, seja com o talento que for, persista, porque você vai conseguir, os resultados vão ser incríveis. De repente você começar a temperar a vida dessa pessoa que está te criticando também, ser sal para ela, vai ser legal. Deixa eu incomodar vocês, como é que a igreja pode ser mais missionária de maneiras
práticas, eu quero ações. Vamos lá no posto vamos no sinaleiro entregar folheto, vamos entregar livro de porta em porta, vou usar uma camiseta escrito Jesus vai voltar. O que é a missão da igreja também de cada um de nós? Pastor, em primeiro lugar, é entender que não existe um método. Esse método vai funcionar em todos os lugares, de todas as maneiras. Isso. Opa. É sair dessa prisão de esse aqui é o método único, se desprender do método. Em um segundo lugar, é olhar para as necessidades das pessoas. Nós queremos, muitas vezes, suprir as necessidades que todo mundo precisa de Deus, mas nem todo mundo sabe que precisa de Deus. Mas todo mundo sabe que precisa de acolhimento, todo mundo sabe que precisa de amor, todo mundo sabe que precisa se sentir amado, todo mundo sabe que precisa de pão, todo mundo sabe que precisa de momentos sociais. As pessoas sabem disso. Então, se essa é a necessidade que a pessoa sabe que tem, então eu vou à necessidade dela. A pessoa está indo para o trabalho segunda de manhã, estressada, toda pesada de coisas. Qual que é a necessidade dela? É um sorriso. Então, vamos ficar no sinal lá e dar o sorriso para ela. A pessoa está lá no feriado de finados, indo lá pesarosa, pensando no sujeito que morreu. Qual que é a necessidade dela? Às vezes não é ouvir a verdade sobre a morte. Qual que é a necessidade dela? É porque ela foi lá e ela esqueceu de levar um lenço. Vamos levar um lenço para ela? Vamos entregar uma caixinha de lenço para ela? Vamos entregar alguma coisa que supra a necessidade dela do momento? Estou me lembrando agora dessas fotos que viralizam na web, né, esses memes. Não vou nunca usar as palavras que estavam lá, mas é de uma maneira bem mais dócil. Tinha assim uma pessoa que vivia presa dentro de um pensa num forte de metal, uma porta, e na porta estava riscado assim, bem claro. Se você for político, vendedor ou crente, não bata nessa porta. Com outras palavras muito mais duras, né? Que eu não vou falar aqui na televisão. E eu fiquei depois até com minha esposa, veja só, né? Político dando santinho, enchendo a paciência. Vendedor, não quero comprar mais nada. E ele coloca o crente nessa qualificação de gente que quando bate na porta, me enche a paciência. Por quê? É interessante, assim, aquela escritora evangélica que você fala algumas vezes... Ellen White. Ellen White, né? Ellen White. Eu vi uma citação dela falando das metodologias de Cristo. Ele falava que ele se misturava com as pessoas, aí sanava as necessidades, conquistava a confiança e falava, vem, segue-me. Eu fico me perguntando, onde na nossa estratégia como igreja está se misturar, sem fazer nada? Eu fiz uma experiência com um grupo de jovens que eu estava liderando e eu pedi para eles irem no asilo sem levar nada. Mas sem levar nada, sem levar uma fralda, um shampoo, nada. Mas esse é ruim. Eu falei, eu sei que é ruim, porque você não leva nada, só tem você para se entregar. Então, antes de ir debaixo da ponte distribuir sopa ou roupa, alguma coisa, vai lá antes e entrega a si mesmo. O que eles precisam? Vamos trocar ideia antes? Eu vi situações de que o cara entrega a marmitex e o cara, você tem água aí, porque marmitex já tem 2 aqui. Eu descobri nesse projeto do asilo que os alunos foram lá e não levaram nada e descobriram que os idosos gostavam de ursinho de pelúcia, porque eles eram muito carentes. E aí, era tão importante o ursinho para eles que eram ameaçados, do tipo assim, ó, não vai tomar banho não? Então eu vou pegar seu ursinho. E não tinha ursinho para todo mundo. Como eles foram só se misturar, aí eles descobriram, é o ursinho que tem que ir. Aí fizeram campanha na faculdade, pega o ursinho do seu ex-namorado e traz para a gente. Fantástico, gente. Quero mais então, ideias assim, para os jovens. Acho que a grande questão a primeira ideia prática é se misturar. Anda no seu bairro, olha para as pessoas, vê o que elas estão precisando. Quem são elas? Tem um senhorzinho com o muro caindo? É consertar o muro. Vai na rodoviária, o que as pessoas estão? Conversa com as pessoas da rodoviária. Ah, estão precisando de lanche e não tem grana para comprar numa lanchonete. Ó, a maioria está com sacola aqui e não tem mala. Então, um projeto de mala. Eu preciso me misturar antes de qualquer coisa. Antes de qualquer intenção de fazer qualquer coisa, a ordem de Cristo, a metodologia de Cristo, é misturar, se entregar primeiro. Obviamente que é importante você entregar livro, você levar um folheto, você ser ativo na ação. Mas até se o livro, a pessoa tem hábito de leitura. Mas aí que está. Eu gosto disso porque o jovem, às vezes, ele fica muito escondido atrás desse muro da timidez, dizendo, eu não estou afim de entregar um livro, eu não estou afim de entregar um folheto, eu não estou afim de bater na porta e dizer, oi, ó, estou aqui, ó, Jesus vai voltar. E aí o jovem diz, não tenho missão para mim. Não tem desculpa, e você não pode mais zapear, porque agora você já está escutando aqui no Código Aberto dicas práticas para você nunca mais usar desculpa de que não dá para ser missionário. Vamos lá, mais dicas para o jovem. Eu acho interessante que o ministério de Cristo foi baseado no pregar, curar e ensinar. Ele, para aqueles que estavam doentes, a forma que ele usava para pregar, para falar, era curando. Não adianta você chegar para alguém que está ali
sofrendo, doente, e falar assim, ó, Jesus te ama. Isso não quer dizer nada, isso não é pregação, isso não é missão. Ok. E eu tenho achado muito interessante alguns jovens, claro, eu acho que você tem que entender qual é o seu dom, qual é o seu talento, como nós já dissemos aqui, e encontrar algo que te dê prazer fazer. Alguns jovens, até das universidades adventistas, têm saído uma vez por ano, têm ido para a África, porque é algo que chama a atenção deles, que eles gostam de fazer, vão para lá cantar, pregar, às vezes ajudar a construir igrejas, escolas, e assim eles ajudam. Lógico, você não precisa transpor o oceano para ser missionário, mas faça o que Atravesse você a rua, porque gosta. tem uma África do teu lado. Exatamente, tem uma África do Tem teu um lado, vizinho do da outro sua lado da comunidade que rua. Vou aproveitar você. aqui e dizer para o nosso telespectador os 2 projetos que existem hoje de maneira muito clara, como a Mara explicou aqui. Missão Caleb, onde o jovem sai de casa e durante um período de férias, ele se dedica nas férias para experimentar essa sensação física de ser luz nas trevas. E o projeto 1 ano em missão, que aí é um passo mais ousado ainda, Avançado. do jovem abrir mão 1 ano da sua vida para ir para algum outro canto e dizer, eu quero viver na pele essa sensação missionária. 2 projetos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem no Ministério Jovem, para os jovens se engajarem de maneira muito fácil. E nós estamos agora com a produção colocando para você esse endereço, agora aqui você entra nesse site para saber um pouquinho mais da Missão Caleb e do projeto 1 ano em missão. Hashtag fica a dica. Mais dicas. Vou falar da experiência pessoal. Eu adoro aconselhamento, poder ajudar as pessoas a terem uma vida mais feliz, mais tranquila. Na comunidade que eu estou inserida, nós temos algumas amigas psicólogas e conselheiras. A gente pega um dia da semana para as pessoas que não têm como pagar por tratamento emocional. E a gente atende as pessoas. Elas chegam, a gente faz uma sessão de 30 minutos, 40 minutos, focado na solução, terapia breve. Se precisar voltar, volta. Mas você vê que atende uma necessidade emocional da comunidade. Mas o que? É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu faço no dia a dia, mas eu separo um momento para fazer isso de uma forma gratuita e para quem está precisando. Vamos Pastor, lá. já que você deu a dica aí, eu vou dar a dica também de uma fanpage, que é o pessoal lá da Vila, inclusive a Spitalete falou, comentou, que é o A Gente Cuida. Então entra lá na fanpage do A Gente Cuida e você vai ver várias ações. Foi um projeto que eu criei Então, com o pessoal lá. na cidade de São Na Paulo, cidade de São Paulo, missão esse urbana. panelão de Como gente fazer? humana, 17 milhões de pessoas diferentes, culturas diferentes, níveis sociais diferentes, hábitos diferentes. Ah, não dá para iluminar São Paulo. Dá sim. Dá sim. É só você sair da zona do conforto e se engajar em coisas práticas. Pastor, outras dicas práticas para um jovem ser missionário. Eu vou dar uma dica para quem é, talvez, líder de jovem. Talvez ele tenha lá a sua comunidade, ele quer envolver as pessoas. E uma dica importante é tudo aquilo que a gente falou, de olhar para as necessidades, olhar para tudo isso, mas dar espaço para as pessoas terem ideias. A gente viveu isso, a gente tem vivido isso. Traga a sua ideia e vamos tornar a ideia um ministério. Entendeu? O que você tem na cabeça? Qual que é a sua criatividade? E, por exemplo, surgiu lá um pessoalzinho que sabe tocar, sabe fazer alguma coisa e tudo mais, eles queriam usar isso. Então, como é que a gente vai fazer, como é que isso vai mudar? Então, deu origem a um ministério chamado Tom de Cura, que eles vão, tocam, mas eles não tocam na igreja, eles não tocam para as pessoas, não tocam para os cristãos. Tocam para cristãos também, mas eles tocam para quem está lá doente, deitado, não tem como sair para ir para a igreja, não está talvez ali esquecido, solitário, vai levar música para essas pessoas. Então, eu tenho muito sério para mim que a nossa geração, a moçada de agora, tem 2 aliados importantíssimos, que é a criatividade e a amizade. A gente tem vínculos sociais fortes e a gente tem criatividade. Usar isso a favor do reino. E para quem tem uma carreira, é fazer uma pergunta para si mesmo. A minha carreira, como é que eu posso usar a minha carreira para o reino de Deus? Isso Gente, é fantástico. Agora eu preciso abrir aqui um parêntese. Estou orando a Deus para me dar mais respeito do que juízo, talvez. E eu vou ser muito respeitoso e talvez não tanto com juízo. Sabe por quê? Eu sei que no Facebook muitos adultos estão deixando recados para mim. E quando eu coloco ali no selfie do código, tem uma garotada que responde, mas é impressionante a quantidade de líderes, pessoas mais experientes, que já viveram bastante, dizem, pastor Dailson, não sou mais jovem, mas curto o código aberto. Pastor Dailson, eu estou aqui com meus 50 anos e estou ligadinho no código aberto. Então, eu sei que tem adultos nos assistindo, líderes de igreja nos assistindo, pessoas que têm influência na igreja nos assistindo. E agora, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, não dificulte o trabalho para um jovem criativo. Facilita, né? Não atrapalhe a vida daquele que quer ousar com maneiras alternativas de pregar a volta de Jesus. Eu digo a você porque eu sei hoje, com uma filha de 5 anos, como eu quero que ela faça a minha vontade. E como às vezes eu tenho que entender que com 5 anos ela já tem uma criatividade alternativa, diferenciada dos meus 39 anos de experiência.
E aí, olhando vocês 4, vendo a Roberta na ação missionária dela, eu fico me perguntando, quantos jovens numa igreja, qualquer que seja a igreja, pode ser batista, adventista, universal, católica, contanto que você esteja engajado na missão de pregar a volta de Cristo, existem muitos jovens criativos que às vezes têm ideias, têm sonhos, têm ideais, chegam com a inovação e aí um líder mais experiente diz, não, aqui você tem que seguir a minha cartilha. Então eu quero aqui dizer em nome de Jesus, por favor, dê espaço para a nossa juventude criar, inovar, ousar e estremecer o chão com a missão da igreja. O diferente assusta, né, pastor? Não, isso aí eu nunca vi. Não, assim não dá. Porque nunca eu amo essa ideia. Sempre Jovens foi assim. Veja, o que o pastor Tiago está fazendo ali? O jovem vem com a ideia. Talvez algumas ideias não se tornem projetos, mas ele vai chegar com a ideia. E ele vai chegar com a ideia e, de repente, uma ideia vai se tornar um projeto oficial da igreja e vai revolucionar o mundo. Porque Missão Caleb, não pensa que começou com pastores. Não começou, não. Começou com jovens que faziam isso lá no interior da Bahia e disseram, olha, nós estamos fazendo. Aí você diz, por que uma ideia dessa não vira um projeto para o mundo? Então, por favor, antes de mais nada, a missão respeita a criatividade, a ideia e a inovação. Valeu? Me permita, é com carinho que a gente desabafa o coração, porque Deus sabe quantos jovens podem inventar coisas inimagináveis se eles forem valorizados na missão da igreja. Rápido intervalo, que esse estímulo sirva para você também. E a gente volta no último bloco com música da Roberta e mais discussão aqui pegando fogo no seu programa Código Aberto. De volta aqui no nosso Código Aberto, discutindo exatamente a missão da igreja, a luz, como que a gente ilumina esse planeta. E antes da música da Roberta, eu quero perguntar a vocês, missão envolve discipulado, só batizar não vale. Batismo é o começo de uma experiência sem fim de discipulado. Como assim, pastor? O discipulado começa antes do batismo. Quando eu olho para Cristo com os discípulos e para a missão dele de fazer discípulos envolve comer junto, envolve sentar junto. Eu sempre penso da seguinte maneira, a gente fala às vezes de ficar e namorar, que às vezes a gente evangeliza, a gente quer pregar o evangelho ficando com as pessoas. Ficando assim, eu te dou alguma coisa, mas eu não me assumo compromisso com você, eu não fico com você, eu não sofro com você. E o namoro é compromisso, e o discipulado é isso. Eu olho para você, e a gente tem visto uma coisa bacana de discipulado, que é a ideia de eu tenho que escolher uma pessoa e eu vou apadrinhar essa pessoa, eu vou cuidar dela, eu vou mandar mensagem, eu vou orar por ela, eu vou sofrer com ela, eu vou ouvir das lutas dela, eu vou chorar, e é viver junto. Gostei. E esse é o discipulado. Do ficar missionário para o namorar missionário, ou seja, do relacionamento descartável de tapinha nas costas na porta da igreja dizendo Jesus ama você, para o comprometimento de eu me gasto com você. Exatamente. Você ia falar, Agora, se eu acho que a igreja, que o prédio é a casa de Deus e não eu sou a casa de Deus, se eu entendo que a igreja é a irmandade e não auditório de programa, aí sim tem discipulado. Porque se eu acho que é auditório de programa, eu acho o seguinte, tem que ir na rua e fazer as pessoas irem para cá assistir programa também. E quando está assistindo o culto, esse é o paradigma, então beleza, acabou, eu abandono ele. Agora, se eu sou a irmandade e a gente é a casa de Deus, eu tenho que ir na rua, tenho que buscar, e o final não é trazer a pessoa só para assistir para cá, não. É levar essa pessoa também para ir para a rua comigo. Então, o indicador de desempenho, o final do ciclo, não é a pessoa assistindo o programa, é a pessoa na rua comigo, também fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, copiando o que eu sou com o meu luz, visão gerando feminina do luz, assunto. né? Gerando luz. Gerando luz. É. E eu volto para os relacionamentos, essa questão, eu gostei muito do exemplo do namoro, porque é um investimento pessoal. Então, para haver o discipulado, essa questão do ensinamento de Jesus, justamente, não é só eu estar pregando, eu vou me investir nessa pessoa, eu vou amar essa pessoa, a gente volta para o vestir o sapato dessa pessoa, entender a necessidade dessa pessoa. E se eu mostrar esse amor de Jesus para ela, ela naturalmente vai virar o sal, ela naturalmente vai virar a luz. Mas se eu não estiver fazendo essas coisas, não é só eu falar, olha, Jesus te ama. Acabou. Discipulado. Eu acho interessante que quando a gente fala de discipulado, a gente fala de relacionamento, verdadeiramente, né? É isso que cria algo consistente na vida da pessoa e que ela vai levar para frente e vai levar para os outros. E uma coisa interessante que o pastor Tiago falou é em relação à missão que deve existir em nós todos os dias. Leva essa missão para o teu ambiente de trabalho. A gente tem muito a tendência de ser missionário no sábado à tarde,
Ah, sábado à tarde é dia de fazer missão. Então vamos juntar todo mundo, vamos no para um domingo, asilo, né? vamos para Ou tal no lugar. domingo à tarde, Não, né? no domingo não. De repente domingo. Mas a gente precisa ser missionário no nosso ambiente de trabalho. E através do discipulado, através da amizade. Eu, pessoalmente, estou colocando isso muito mais em prática no meu trabalho. E eu tenho visto os resultados, assim, algo realmente surpreendente, se você entende que anunciar a volta de Cristo é algo que tem que estar intrínseco em você a todo tempo. A luz não se apaga em momento algum. Bem, Roberta, cantar também é uma ação de discipulado? Sim, com certeza. E Talvez música louvar mais do que cantar, né? Mas música, eu acho incrível que ela não pede licença para entrar, né? Então, se eu começar a cantar qualquer coisa aqui, mesmo que vocês não gostem, vocês vão ser obrigados a escutar. Sim. Então, eu acho que é uma grande arma, né? Não uma arma, mas assim, ferramenta. Instrumento Uma mesmo de Deus. ferramenta missionária de louvor. Exatamente. Deus abençoe você, Amém. louve a Deus. Eu não sei pra onde vou, como vou fazer. Risco é viver, ir em frente e aceitar a incerteza, enfrentar. Nem sempre tenho que esperar, segurar naquela mão que sempre me estendeu. Deixar você ser Deus, vou ser apenas seu. Então deixe Ele me levar, deixe Ele me mostrar o que quer fazer. Tudo acontecer. Impossível comparar, cada um tem seu lugar, sua hora vai chegar. Siga em frente sem parar, é melhor se preparar, sua vida vai mudar. Então segure nessa mão que nunca te esqueceu. Basta ser só você e deixar Deus ser Deus. Então deixe Ele te levar, deixe Ele te mostrar o que quer fazer. Tudo por você. Deixe Ele te levar, deixe Ele te mostrar o que quer fazer. Tudo por você. Não importa pra onde vou, mas com quem estou, sempre com você. Que simpatia, Roberta cantando, né? A gente fica vendo assim, escutando. Legal, hein, Roberta? Deus abençoe. Amém, obrigada. Quer dizer que um jovem rapaz aí queira ser missionário junto com você do louvor. Vamos aí. Você não está reclamando, né? Vamos ajudar a Vamos Roberta aí. aí. Que olha, com missão assim, a gente quer ver os nossos jovens na hashtag Felizes para Sempre, né? A gente também... Gente, a gente fica feliz porque eu fico imaginando, olha, de coração, no final desse nosso encontro, a gente fica imaginando o potencial. Pastor Tiago, a gente acaba trabalhando com os jovens, né? E eu vejo tanta gente com condições, com talento, com criatividade, que eu penso, o que está faltando? Ninguém seguraria uma manifestação generalizada de jovens engajados na missão. Nosso guia de estudo, no final, fala sobre proclamar o Evangelho. E eu gosto de uma terminologia onde a senhora White fala bem clara, essa escritora do mundo evangélico, dizendo a obra final dos últimos tempos não será satisfeita com a ação exclusiva de pastores. A obra final é um movimento de engajamento de todos. Então, a gente às vezes institucionaliza a religião.
Religião não é instituição. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não pode ser vista como uma instituição. Nós somos um movimento. Movimento não depende de um chefe, movimento não depende de um líder, movimento pode ser ajudado por hierarquias de liderança, sim, para organizar. Mas movimento é quando todo mundo diz hashtag o gigante acordou, a galera vai para a rua e o Brasil não segura. É isso que é um movimento, é um gigante que você não segura. E eu me pergunto nesses últimos minutos, como que a gente pode transformar a igreja e a missão da igreja nesse movimento que estremeceria todos os cantos dessa terra para Jesus voltar ainda em nossa geração? Nós temos muito tablets, celulares, eu vou lançar um desafiozinho. Bora? Grave um vídeo. Grave um vídeo, coloque na net alguma forma que você pode falar de Jesus para alguém, mostrar o carinho dele, da sua forma que você achar, o seu talento, e aí vai viralizar, porque o bem, ele pode ser passado para frente. Inclusive, fiquei sabendo que vocês fizeram um projeto com os vídeos, não tem? Você conta umas historinhas para crianças de 1, 2 minutos. Isso São mesmo. ideias, Rebeca, a gente escuta isso. Não tem que complicar fazer uma grande TV Novo Tempo, que benção que temos essa estrutura. Mas num selfie você pode gravar um vídeo e ajudar as pessoas. E a câmera hoje está tão fácil, né? E você faz o upload no YouTube, onde você quiser, repassa e o pessoal assiste. A gente está fazendo com esse projeto dos 50 dias, 50 dias transformados por Cristo. 50dias.com é o website. O último a gente fez 50 dias transformados por oração, só tinha a questão dos adultos. Aí a gente decidiu implementar. E eu saí da minha zona de conforto, literalmente. E gravei vídeo para as crianças, com bonequinhos, historinhas de 2 minutos. E ontem tinha uma linda na minha casa de 2 anos me chamando de Tia Beck, que é o meu nome no videozinho. E me tocou o coração, porque eu falei, Deus, eu não queria fazer aquilo. Eu não estava com vontade de fazer aquilo, não sou educadora, mas aí Deus falou, vai, eu vou te ajudar. Eu senti, eu fui. E eu estou colhendo frutos assim emocionais e espero que espirituais, e espero que isso esteja tocando as pessoas. Então, às vezes, é sair da zona de conforto, mas ir confiante que Deus vai te usar. Mara, o movimento, como se engajar nele? Assim, pastor, eu cresci em uma família muito missionária, né? Meus pais desgastaram 18 anos, praticamente 19 anos da vida deles no campo missionário. Para mim, missão é abnegação. Muitas vezes a gente vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que largar mão, de repente, do seu país, do que você gosta de fazer, mas a missão, o que nós estamos anunciando é muito mais forte. Cristo vai voltar em breve. Amém. Essa é a missão. Então, quando a gente se apega a isso e entende isso, a gente tem facilidade em se abnegar disso. E meu pai cresceu dizendo, Mara, nunca diga não para os convites que Deus lhe faz. Olha e ele sempre aí. estava uma frase forte até, né? Você tem que estar sempre preparada para pregar o evangelho e morrer pelo evangelho. Forte, mas essa é a realidade, essa é a missão. Pregar o evangelho e anunciar que Cristo está voltando. É assim que nós vamos conseguir revolucionar. Essa é a ideia. Pastor, movimento. O movimento precisa começar com iniciativa. O movimento precisa de gente que dê o primeiro passo, e às vezes eu vejo alguns pensando, querendo escrever uma monografia a respeito de como fazer uma tese, e um método, e um sistema. É bacana, tem o seu lugar, mas em vez de gastar todo esse tempo antes, vai viver, vai dar o primeiro passo. Tem um menino que eu, lá no NASP, e eu gosto de vê-lo fazendo as coisas, porque ele chega para mim e fala, vamos fazer, e às vezes eu fico pensando com ele, mas vamos planejar isso, planejar aquilo, e aí geralmente ele fala assim, vamos começar. Eu gosto disso. Vamos começar, mete a cara, e é aquela coisa com o Mar Vermelho, Moisés colocou o cajado e o mar abriu. Com o pessoal para atravessar o Rio Jordão, alguém teve que molhar o pé. Claro. Alguém teve que colocar o pé lá para saber. Então, tem o que ter academicismo precisa vir acompanhado de um pragmatismo. O academicismo é importante, você tem que ter o planejamento, tem que estudar, mas também tem que ser prático, porque também fica muito na teoria, Deus não vai voltar com teoria, Deus vai voltar com prática da missão. E a prática, às vezes, dá perspectivas para a formação dessas teorias. Claro. Pouco tempo, Rochelle, mas vai lá. Duas frases. Ao invés de levar as pessoas de Jesus, ir no lugar de Jesus como corpo do Cristo. Fazer um movimento, conhece sua comunidade. Em vez de sair para fazer coisas antes, mistura com ela. E aí faz um mutirão de pessoas que vão ajudar. Mas o que você vai estar fazendo na sua igreja? Não sei, minha comunidade precisa disso. E na sua, nesse sábado? Não sei, minha comunidade precisa disso. Então, a gente sai primeiro sábado, ou domingo, para se misturar com as pessoas. No próximo, a gente planeja, minha comunidade precisa disso, minha comunidade precisa disso. Então, no próximo, a gente vai sair agora para fazer uma ação, mas cada um com a sua comunidade, fazendo o que precisa para a comunidade, para ser sal e luz, tempero e claridade. E fazer diferença, e ser referência e corpo do Cristo. Quando eu clamo por Deus, por Cristo, o que Ele faz por mim? Me dá um livro, me dá um folheto? Não. Ele me cuida
cuida de mim, ele me dá o que eu preciso. Senhor, estou precisando de emprego. Toma um livro, toma uma revista, toma um folheto. Oh, Senhor, estou precisando de comida. Toma... Não, me dá comida, não é isso que eu espero do Senhor? Então, o que essas pessoas esperam de Deus, é isso que eu vou dar para elas. Amém. Gente, eu tenho que acabar, mas eu queria ficar mais 3 horas de Código Aberto com esses meus companheiros, todos aqui missionários. Você viu isso aqui? Querido telespectador, isso aqui é sinceridade, cada um com a sua realidade, morando em cidades diferentes, regiões diferentes desse Brasil, com histórias diferentes, mas escuta uma coisa, não me venha com desculpa de que timidez bloqueia a tua missão, não me venha com desculpa de que os críticos estão parando você de inovar, não venha com desculpa de que porque a liderança não me apoia eu não vou criar. Todo jovem engajado na missão pode fazer coisas extraordinárias por Deus, e eu gosto, pastor, como o senhor falou, tem que fazer, tem que entrar, tem que pisar. Tem uma frase que eu levo para a vida, é melhor errar por fazer do que não errar por nunca fazer. Tem gente que nunca vai errar, mas nunca vai fazer. E sal tem que sair do saleiro, né? Você tem que errar por fazer, porque você vai aprendendo com isso. Gostei quando escutei uma palestra um dia de um rapaz milionário nesse Brasil, que tem uma empresa de startups de internet, falou que essas novas indústrias, novas empresas, elas têm que ser muito mais ousadas. O mundo do mercado exige isso. E ele falou uma frase que eu achei interessante. Erre pouco, erre pequeno e erre barato. Erre no começo, do que às vezes você nunca errar e nunca colocar em prática. Então, às vezes, vamos errar, vamos sim, mas vamos arriscar mais. Vamos nos ousar um pouco mais. Erre no começo, erre barato, erre pequeno. Arrisca. E a gente já pode se redirecionar para acertar cada vez maior com grandes projetos que vão mobilizar uma geração. Sabe o que Jesus falou em João 14, 12? Está na lição. Bedak, está por aqui, chega aqui pertinho de mim e tenta mostrar aqui a minha Bíblia, se você puder, que o telespectador vai ver como ela está grifada num texto que eu levo para a minha vida. E esse texto, para mim, é uma missão de Deus. Está aqui, olha. João 14, 12 diz o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isto eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Meu querido jovem, meu querido telespectador, eu estou hoje empolgado, sabe por quê? Cristo falou, e se não fosse Jesus, mereceria ser apedrejado, porque dizer que vai vir gente maior que Jesus é blasfêmia. Mas Jesus falou, viria uma geração de pessoas que fariam coisas maiores do que Jesus fez. Quando nós usamos uma televisão para 80 milhões de brasileiros, isso é coisa maior. Quando a Roberta canta e a sua música, através de veículos de comunicação e tecnologia, ultrapassa as pessoas que te ouvem fisicamente e presencialmente, isso é coisa maior. Então Jesus profetizou, jovem, que coisas maiores viriam. E eu te pergunto, você está engajado nessa missão de coisas maiores? Estamos toda essa temporada estudando os ensinos de Jesus. Desde Deus o Pai até uma igreja na prática, nós chegamos agora no momento mais importante de olhar para você e perguntar, todo esse conhecimento está se transformando em ação prática de missão? De evangelismo? Jovem, existe um espaço na igreja que só você pode preencher. Existe um espaço na missão da pregação do evangelho para o mundo que só você vai preencher. Pode ser um videozinho contando história para criança. Pode ser viajar os continentes como filha de missionário. Pode ser um pastor que dá espaço para os nossos jovens. Pode ser um comunicador que treina e que dá espaço para a criatividade. Pode ser o dom musical. Pode ser um pastor que vem aqui servir essa igreja. E sabe o que eu me pergunto? Qual que é a tua missão? O guia de estudo dessa semana nos leva a uma reflexão profunda do movimento missionário a qual eu e você pertencemos, chamado povo que aguarda a volta de Jesus, mas aguarda agindo, aguarda impaciente, aguarda atuando, aguarda incomodando, aguarda estremecendo o chão. Deus te abençoe. A gente se encontra no próximo Código Aberto, o tempo acabou, mas leva para a tua semana essa paixão pela missão. E aqui, no próximo sábado, 3 da tarde, é o nosso jeito diferente de estudar a Palavra de Deus no seu programa Código Aberto. Até o próximo programa, um abraço, tchau, tchau.